Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Uma noite do esporte para esquecer em Goiânia. O Leão foi derrotado pela equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 3-1. Na terceira derrota do esporte nesta Série B, a terceira rodada consecutiva que o esporte não sabe o que é vencer. Pela primeira vez na segundona isto está acontecendo e o esporte terminando pelo menos nesta noite a rodada na terceira colocação, podendo obviamente cair para o quarto lugar caso o Novo Horizontino consiga bater vitória no jogo do próximo domingo. É isso, um cenário onde quando o assunto é jogar fora de casa, o esporte tem tido inúmeros problemas. E hoje foi uma das piores partidas do esporte na temporada 2023. E a gente agora aborda alguns pontos dessa equipe do esporte nessa nova derrota no Campeonato Brasileiro. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo e, claro, comenta à vontade. Esse é o canal do futebol pernambucano, trazendo notícias, informação, a opinião do torcedor aqui na nossa plataforma. De fato, uma das piores partidas do esporte em 2023. O esporte não fez um bom jogo desde os primeiros minutos e algo que a gente precisa ressaltar para que o torcedor entenda o que está sendo o esporte fora de casa. O esporte tem tomado gols nos seus jogos como visitante no começo da partida. A gente viu isso contra o CRB, o esporte perdeu. A gente viu isso contra o Criciúma, o esporte também foi derrotado lá no sul do país. E hoje foi a vez do jogo contra o Atlético Goianiense. Com 2 minutos, a defesa do esporte parou. Na verdade, nem houve marcação para o cabeceio livre de Gustavo Coutinho após um cruzamento vindo numa cobrança de escanteio. Um esporte que a gente já, para quem acompanha os últimos conteúdos do esporte aqui no nosso canal, a gente sempre ressalta que a defesa rubro-negra, na bola aérea, na bola parada do adversário, ela tem tido problemas. E hoje, o primeiro lance de mais perigo no jogo, o esporte acabou sendo vazado. Deu a sorte de retribuir na mesma moeda com o Edinho. O Edinho acabou empatando a partida, depois de uma trama ali com o Luciano Juba. Ele acaba finalizando direto para o gol, a bola não toca em ninguém. E o esporte volta ao pé de igualdade no duelo. Só que minutos depois, um pênalti duvidoso para mim. E se for deixar aqui a minha opinião, eu particularmente não achei pênalti. Muita gente nas redes sociais tirando Renan para Cristo, mas eu enxergo que se Renan não chega firme no lance, o torcedor ia reclamar. Como Renan chegou firme no lance e para mim não houve toque em Luiz Fernando, o torcedor reclamou do mesmo jeito. Então, se quiser criticar o goleiro do esporte, esteja no seu direito. Eu particularmente achei uma jogada normal e que poderia ter sido revisada pelo VAR. Só que a utilização do VAR em lances interpretativos no futebol brasileiro, ela não acontece. E o João Vitor Gobi, árbitro da partida, que por sinal fez uma partida bem abaixo, um árbitro que, pelo cunho do jogo, duas equipes que recentemente estiveram na primeira divisão do futebol brasileiro, um jogo que merecia uma atenção um pouquinho melhor por parte da CBF, de quem iria ministrar essa partida. E ele acabou dando pênalti, não acabou voltando atrás na marcação. Não vi culpa única de Renan no lance, até porque ele tinha que sair, senão o Luiz Fernando sairia cara a cara com o gol rubro-negro. Mas vi sim um sistema defensivo defasado hoje. O erro no segundo gol, claramente de Everton, que não voltou para recompor. E todas as tentativas de Everton ao longo da partida, elas foram equivocadas. Seja em posicionamento, seja também na saída de bola. O esporte hoje teve muitos problemas nesse quesito e também viu a sua dupla de zaga também fazer uma partida irreconhecível. Tanto o Rafael Thierry como o Sabino não estiveram bem no jogo. Igor Cariús também uma peça apagada. O esporte hoje não teve a contenção à frente da defesa.
Ronaldo mal, Fábio Matheus errando muito, principalmente na saída, e um Lucas André sacrificado nesse esquema. O que a gente percebeu no primeiro tempo foi que o Lucas André estava jogando na do Jorginho, praticamente como um meia. E quem não tinha nada a ver com isso foi Gustavo Coutinho, né, ex-jogador do Sport, que acabou anotando 2 gols em menos de 15 minutos. Mas sacrificaram o Lucas André. E pelo menos na minha visão faltou critério, porque se você passa uma semana elogiando o Juan Xavier, de que ele está evoluindo com a camisa do Sport, o próprio Anderson Moreira destacou que Juan Xavier, né, apresentou uma melhora na equipe no jogo em 0-0 contra a equipe do Mirassol. Como é que o jogador hoje não aparece como uma opção, né, na titularidade da equipe rubro-negra? É você não dar sequência a um jogador que já não teve sequência lá atrás. Se levarmos em consideração hoje a partida de Lucas André, foi o segundo jogo dele na temporada 2023. Um jogo que ele tinha feito foi contra o Ibis, pelo Campeonato Pernambucano. E hoje ele foi colocado numa fogueira e fora da sua posição de origem. Só que com os 2-1, né, feitos, né, e depois o terceiro gol marcado pelo Shailon, que por sinal, camisa 10 do Atlético Goianiense, hoje teve muito campo para trabalhar. A liberdade que ele encarou pela frente, né, ela foi surreal, de uma marcação que se mostrou inoperante. O Atlético Goianiense hoje ele teve o espírito de uma equipe de Série B porque ele foi combativo. Foi um Atlético que em vários momentos da partida não estava dando espaços à equipe do Sport. Mesmo que tenha cansado no segundo tempo, mas no primeiro tempo fez o seu placar e no segundo tempo administrou diante de um Sport que não estava bem ao longo dos 90 minutos. Então foi uma partida para esquecer da equipe rubro-negra, mas também ressaltar algumas das insistências de Anderson Moreira nessa equipe. Não gostei da entrada de Lucas André, da maneira como ele entrou taticamente. E no segundo tempo, quando a gente pensa que ele vai tirar Fábio Matheus, que tinha feito uma partida até então muito ruim, ele saca Ronaldo, né, e saca também Lucas André, coloca Alan Ruiz no jogo, forçando nessa estreia de um jogador importante para a equipe, e vai ser importante ao longo da temporada, né, uma contratação pertinente, pelo menos a estreia me mostra que ele estando bem fisicamente pode ajudar a equipe rubro-negra, mas né, diante das circunstâncias do jogo, dificilmente ele renderia algo, né, até porque falta entrosamento, falta ritmo do próprio jogador e ficou evidente, né, as carências, né, do Alan Ruiz, em especial nessa entrada na etapa final do jogo em Goiânia. Depois as mexidas não surtem efeito, um segundo tempo onde o Sport tem mais território para trabalhar do que o Atlético espera um pouco mais o Sport e seria natural até mesmo por conta do resultado, só que pouco o Sport incomoda o goleiro Ronaldo. O Sport em nenhum momento trouxe perigo à meta do goleiro Ronaldo, que pudéssemos falar, nossa, o Sport teve essa oportunidade que por pouco não faz o segundo gol. Não teve. Né, foi um Sport inoperante nesse aspecto e que viu a equipe do Atlético Goianiense fortalecer o seu setor de marcação. Wagner Love hoje muito bem marcado, até destacar a partida do Alex Vinícius, né, zagueiro que fez aí um bom jogo, né, fazendo a sua estreia até com a camisa do Atlético Goianiense, que teve hoje a ausência do Lucas Gasal, né, e que de fato, né, acabou fortalecendo a primeira linha de marcação, não deixando com que o Sport, né, embora tivesse campo, mas o último terço sendo bastante dificultado, a ponto da equipe do Sport não finalizar. Depois as entradas de Facundo Labandeira, a entrada até do próprio Filipinho, tardia até, porque é inexplicável a gente hoje enxergar que Filipinho, em algumas situações, está sendo preterido por Anderson Moreira. Filipinho já foi, em algumas partidas até longe de casa, um jogador importantíssimo para esse esquema da equipe. E agora não aparece como essa opção. Igor Cariús tem a lateral esquerda, mas não vive um bom momento. E Filipinho já há algum tempo vem mostrando que tem capacidade para isso. E para mim a cereja do bolo do erro e de alguns erros que foram cometidos por Anderson Moreira ao longo desta partida foi a entrada de Ítalo na vaga de Pedro Martins. Não que Pedro Martins estivesse no jogo, mas o Pedro Martins ele havia sido
um jogador bem aceitável até na partida diante do CRB fora de casa. E ele fica no banco para a entrada de um Ítalo que, quando entra, não contribui com o jogo do Sport. E o Sport acaba sendo punido por conta desse erro. 15 minutos de Ítalo em campo foram suficientes para a sua expulsão depois da análise do lance no árbitro de vídeo. O Sport, com a igualdade numérica, já vinha tendo dificuldades e com a inferioridade ficou ainda mais complicado o jogo da equipe rubro-negra. E viu o Atlético Goianiense claramente e acertadamente, né, fazer com que o resultado se mantivesse. Ainda teve algumas chances em contragolpes, mas nada que pudesse assustar o goleiro Renan, e o Atlético saiu com essa vitória pelo placar de 3-1. O elenco do Sport clama por reforços em todos os setores: zaga, meio, ataque, volância, laterais, mexidas que precisam ser feitas tanto no mercado como também na equipe titular para as próximas partidas. E que não venha o Sport nos próximos dias, no começo da próxima semana, com um pacotão de reforços, assim como o torcedor já está acostumado em temporadas anteriores. Precisam ser contratações pertinentes, contratações que mudem de fato o panorama da equipe rubro-negra, de uma equipe que já não vence há 3 jogos e que tinha uma liderança acessível, mas que agora não se apresenta desta maneira. Então a Série B vai mostrando a sua cara. Alguns adversários já fizeram as suas contratações bem pontuais no mercado, estão se reforçando, e o Sport até então contratando jogador que não pode jogar, no caso do João Peglo, aguardando ainda uma sanção da FIFA, né, para que ele tenha condições de jogo num determinado momento. O Sport ainda vai conversar com o CBF, conversar com o STJD por conta de uma punição dele no futebol ucraniano, de um Alan Ruiz que ainda precisa melhorar fisicamente, e de um Michel Lima que também vai ter que passar por esse condicionamento. Então são contratações que a princípio não vão alterar, pelo menos para a próxima partida contra o Vitória, o cenário da equipe, a lista de relacionados da equipe. Será que vão forçar Alan Ruiz mais uma vez? Será que não vão dar continuidade ao futebol de Juan Xavier? Será que Ítalo entra mais uma vez quando estiver à disposição na frente de Pedro Martins outra vez? O Sport pagando agora um preço que a gente já vinha ressaltando ao longo da temporada. Ritmo para os atletas mais jovens em jogos do Campeonato Pernambucano. Não aconteceu. Hoje o Sport teve que ir a campo com jogadores da base, sem ritmo, por conta de escolhas feitas lá atrás. O título estadual veio, mas a principal competição da temporada aqui, a Série B, em sua praticamente metade, está sendo comprometida por conta de algumas escolhas equivocadas que foram cometidas anteriormente. Então agora fica a reflexão, mas também o tempo para trabalho. Não tem muito tempo a lamentar. O Sport vai ter que correr contra o tempo para se manter dentro do G4. Nessa rodada é possível. Mas e na próxima? E na 19ª? E na virada de turno? Toda virada de turno do Sport em competições com 38 rodadas são viradas conturbadas. Será que em mais um ano o Sport vai passar por esse problema? Ou vai tentar resgatar aquela equipe que começou a competição? São perguntas, interrogações que a gente deixa no ar e que a diretoria precisa refletir quanto às contratações, assim como algumas das decisões de Anderson Moreira nesse time, que para mim hoje algumas foram equivocadas e que já vem sendo lá atrás, né, por falta de minutagem para muitos jogadores crias do clube, e que agora a gente está observando, né, o que foi plantado lá atrás está sendo colhido agora em jogos mais cascudos dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Como dito, próximo compromisso do Sport diante do Vitória, quarta-feira, 9h30 da noite. Um duelo duríssimo, porque o Vitória está na parte de cima da classificação e, embora a partida aconteça na ilha, o Sport vai ter um desafio e tanto, um clássico rubro-negro, um clássico nordestino, pela 18ª rodada da segundona. Comenta à vontade, deixa a tua opinião, se inscreve no canal e vem com a gente. Esse é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!